Olá, guerreiros e guerreiras! Nesse exato momento estamos com mais um podcast A Voz do Povo. E quem está conosco aqui hoje é a Lidiane, contadora, administradora e também professora, que vai falar um pouco da contabilidade. E desde já eu quero elevar os meus parabéns a todos os contadores, né? Hoje, 22 de setembro. Parabéns, viu, Lidiane? É um prazer Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. E o nosso bate-papo de hoje, Lidiane, eu já vou começar com a primeira pergunta. Bora lá. Lidiane, na sua visão, por que as pequenas, as médias e as grandes empresas precisam de um contador? Perfeito. A contabilidade, gente, é tão importante, né? Aí eu acho muito bom quando a gente começa a trabalhar com contabilidade, falar de contabilidade com alguém da administração pública. Por quê? Porque na administração pública isso é patente, né? A gente enxerga muito mais. As pessoas, elas têm tendência a querer uma prestação de contas quando é no ente público. Então eu acho que é um lugar substancial para a gente tratar do tema. Outra coisa que eu acho bem bacana é o dia da contabilidade ser uma segunda-feira. Porque parece que a gente... Eu gosto de aproveitar essas datas de homenagem para a gente tratar do tema, para a gente falar mais sobre o assunto. É oportunidade porque as pessoas parecem que param para ouvir. A contabilidade, ela é uma ciência. A intenção dela é registrar fatos e prestar contas. Então, as pequenas e médias empresas, seja quais tamanho elas forem, elas precisam da contabilidade porque no dia a dia das ações dessas empresas, elas precisam tomar decisões. Certo. Como é que alguém toma decisão sem entender quanto de dinheiro que tem registrado? Lidiane, você falou uma palavra agora, registrado. É porque a gente, é função da contabilidade, é função fazer o registro. E aqui eu não estou me atendo a fatos que dizem se registros estão corretos, incorretos, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que o registro é necessário porque você não toma decisão sem saber a informação, sem dados, é uma tomada de decisão insegura e imatura quando você não tem uma informação palpável. Então a contabilidade ela serve para tangibilizar as suas informações, tornar elas sólidas, as pessoas vão conseguir visualizar e para além disso, para afetar todos os usuários que estão na empresa, fornecedores, colaboradores, governo, as pessoas precisam para tomar decisão. Tudo bem, Lidiane. Eu gostaria de saber também, Lidiane, de que forma a contabilidade pública contribui e dá segurança aos vereadores, aos prefeitos, a tomarem decisões sobre o dinheiro público. O que você tem a nos dizer? O dia a dia de uma gestão pública é de muito trabalho, né? É ou não é? Aí você me responde. Certeza. É muito trabalho. Com certeza. É muito trabalho. E eu imagino, vou falar da própria segurança de vocês que estão no ente, como alguém representando o governo, como alguém representando a Câmara de Vereadores, né? Quando a gente tem um valor sob a nossa alçada, seja ele qual for, a gente chama isso de orçamento público. Esse dinheiro não pertence a gente, pertence ao outro. Perfeito? Certo. Essas pessoas que estão do outro lado, elas querem que a gente preste informações sobre como esse dinheiro está sendo gasto. Para isso, eu teria que ter uma ferramenta que me ajudasse a entregar o que eu faço aqui para quem entregou o dinheiro para mim. Então, vamos lá, o governo com a comunidade, com a população. Você quer uma ferramenta melhor que uma técnica, uma arte, que vai colocar tudo aquilo estruturado, organizado, ainda tem uma legislação cabível e que vai ter alguém ainda, olha o tanto que é bacana, além de ter uma estrutura, alguém ainda que assina e concorda que aquelas informações estão corretas. Então a contabilidade, ela ajuda você a entregar informações com qualidade, porque elas vão estar bem organizadas para entregar para a população. E essas informações, elas são verídicas, porque no momento que um contador assina, ele dá ali o seu ato de fé, o seu ato de fé pública também. Então isso te deixa as pessoas que estão desse lado da gestão mais seguros, mais alçados e juntos a uma transparência. Então isso provoca segurança tanto na população quanto em quem está desse lado. Né? A contabilidade é uma ferramenta de gestão, mas para além disso, ela é uma ferramenta de transparência pública.
Então é muito bom. Você já vê cidades, né? Muitas cidades que, principalmente quando são cidades pequenas, em que a população para olhar o outdoor quando sai a prestação de contas, aquilo ali é uma publicação do que a gente fez do lado de cá. Eu falo a gente, mas é você. Sim, entendo. Eu tô aqui do outro lado na contabilidade. É uma prestação de conta do que vocês fizeram. A gente pegou o recurso, a gente administrou o recurso e tá aí devolvendo para a população da maneira correta. Geralmente há uma polêmica muito grande, né, Eliane? Pronto. E eu, antes de ser vereador, não entendia quando falava vamos fazer o planejamento de orçamento anual. Sim, né? dá trabalho. E não, isso aqui não podemos fazer porque não tem orçamento. Isso. E a gente via que a prefeitura estava se movimentando e falou que para aquilo não tinha orçamento. Eu gostaria que você explicasse, né, sobre essa questão de orçamento, né, a responsabilidade fiscal. O que você tem a nos falar? Bom, o dinheiro não pode estar sem uma gestão, sem uma administração, né? Os valores não podem estar. Isso tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Muitas vezes a gente fala de orçamento e toda a população sabe o que é orçamento. Por quê? Primeiro, inicialmente a gente faz orçamento no dia a dia da nossa vida. Sim. A gente vai tomar uma decisão de ir para uma viagem ou para fazer mesmo compras no supermercado, a gente tem um orçamento. Sim. Vamos lá, uma família vai pegar R$500, pega aqueles R$500 e só pode gastar tanto com carne, né? Tanto com verduras, tanto com materiais de limpeza. Então isso... Olha aí, ó, um exemplo fantástico para a gente entender sobre o orçamento. Então isso é muito óbvio para aquela família. Quando o recurso vai se tornando maior, você pode se perder. Quanto mais recurso você tem, você pode se perder. Então, existe essa ferramenta, que a gente chama de ferramenta dentro da contabilidade, que é o orçamento, que vai te ajudar a resolver esse problema. Enquanto a gente está no âmbito privado, isso não é legislação, isso não é obrigatoriedade. As empresas fazem orçamento porque elas precisam se organizar. Basta, ponto. Eu preciso ter um orçamento porque, já imaginou, se eu não fizer o orçamento de quanto eu vou gastar com os meus empregados, com impostos, com expansão da empresa, eu posso me perder, mas em qualquer momento eu posso tirar de um lugar e pôr no outro, no âmbito privado. Quando eu vou para o âmbito público, eu acho muito óbvio que no âmbito público tem que ser assim, né? Essa direção de recursos, ela é embasada em legislação. Tá vendo que é diferente lá de casa? Lá de casa não tem leite, quanto que eu devo gastar com ovos, com chocolates. Mas aqui eu tenho. É justamente para direcionar os recursos da melhor forma e da forma correta. Sabe por quê? No dia que você usou os recursos, você planejou. Por que você vai agora? Você planejou que aquele recurso era para esse fim e passou a não usar. Mudou os planos? Mas todo mundo é um orçamento participativo, até para a comunidade participa. Isso não seria ruim? A comunidade diz que esse orçamento é para isso e você deixa de fazer? Então isso é comum. Mas, para além disso, a legislação ainda traz, né, obrigatoriedades e penalidades para quem não executa de acordo com a legislação aquele orçamento. Então, no ambiente público, ele é necessário, por causa daquela questão que a gente estava falando, o recurso, ele é integral, ele é de todo mundo e ele precisa ser prestado contas, né? E as penalidades cabíveis, elas são assim, né, altas. Então, a gente tem que realmente estar com o recurso, a fim desse recurso, entregando da melhor e da forma qualitativa para esse público. Muito bem. Gostei muito da sua explicação sobre a questão de orçamento, porque é algo que muita gente questiona, né? E custei entender realmente sobre essa questão de direcionar tantos para tal secretaria, vamos direcionar isso para a secretaria. Por que o dinheiro do show não deu para a saúde? Isso, por que não fez essa transferência? Porque não foi orçado para aquilo. Desse jeito. Né? Então eu tinha muita dúvida quanto a isso. E quero aqui agradecer de coração a maneira que você expressou, exemplificou, ficou bem claro para a gente entender sobre a questão de orçamento. E tem uma pergunta para fazer para você. Essa pergunta ela é frequente para muita gente. O que leva as pessoas a caírem na famosa malha fina? A malha é muito fina. A malha era fina, a gente chamava... Eu até acho que a nomenclatura tem que ser mudada, porque a gente enxergava essa malha fina antes. Hoje o negócio é tão digital e perigoso que eu diria que essa malha fina poderia ser trocada do mundo, que eu nem vejo mais a malha. Tá tão fina que nem a malha a gente vê, né? As pessoas... Eu acho que é falta de informação. A maioria das pessoas que caem na malha fina é por falta de informação. Então, primeiro, gente, a malha fina é quando você entrega uma informação e aquela informação
né? Não era a informação correta e quem estava do outro lado olhando essa informação que você entregou falou assim, olha, os auditores, né? Olha, isso aqui não condiz, então vai te devolver a informação para você corrigir. Então, geralmente as pessoas caem na malha fina porque elas, primeiro, falta de informação. Lidiane, Lidiane, larga de ser boazinha, porque as pessoas fazem de propósito, né? Elas dizem, porque eu quero te dizer uma das condições de malha fina que existe. As pessoas têm 2 filhos registrados e aparecem com 8 filhos lá na declaração do imposto de renda. Lidiane, mas ela não sabia. Mas eu juro pra vocês que eu conheço várias pessoas que isso é falta de informação. Ela coloca como dependente porque ela paga a faculdade, porque ela paga a questão de saúde, mas não é filho. Então, na legislação diz quem vai ser dependente, diz quem não vai ser. Então, primeiro, por falta de informação. Segundo, porque sabe, acha que o governo não vai ver, né? Então, a malha fina é uma oportunidade. Eu falo que quando as pessoas caem na malha fina, é uma oportunidade que elas têm de aprender por que caem na malha fina e por que tem que ser corrigidas. Então, é uma falta de informação, é uma falta também, muitas vezes, de zelo na contratação de um contador que compreende. Lidiane, mas imposto de renda não é contador que é obrigado a fazer. Né? O contador não é o contador que é obrigado a fazer imposto de renda. Pode ser qualquer profissional, pode fazer imposto de renda, qualquer formação. Mas a gente sabe, pelo menos eu, né? As minhas informações eu quero colocar com um profissional que entende, né? Um profissional qualificado para poder fazer aquilo. Então, por muitas vezes, algumas pessoas preenchem as declarações do imposto de renda e nesse preenchimento elas erram. Aí cai na malha fina. Aí você olha lá, você tá irregular, tem que fazer aquela correção e quando essa oportunidade é tida para você, perfeito, quando você consegue fazer correção, mas quando você não consegue, você tem que pagar impostos, pagar juros, pagar multa. É complicado. Então, eu acho que a contratação de um contador, de uma pessoa especialista nessa área que compreende tributos, vai ser fundamental para você não entrar na malha fina. E quando a pessoa cai na malha fina, o que tem que fazer? Primeiro você tem oportunidade dentro do site da Receita Federal, né? Dentro do ECAC, você tem a oportunidade de visualizar porque caiu na malha fina. Certo. Né? E hoje, tá tão mais simples de verificar, você tendo uma conta Gov, você consegue visualizar. Né? Entendi. Você consegue fazer sua declaração de imposto de renda pelo celular, e uma coisa que eu tô achando muito bacana é que você consegue ver os dados anteriores da entrega que você fez. Então, ano passado você fez a declaração, então esse ano você já conseguiu visualizar o que foi informado e já tem um pré-preenchimento da declaração. Então, esse pré-preenchimento, olha que legal, não é nem o contador que fez o pré-preenchimento, foi a Receita Federal. Aquelas despesas que você fez com o médico, com a faculdade, com os filhos, já estão lá na sua declaração pré-preenchida. Então, a gente está correndo cada vez menos risco, porque a Receita Federal está cada vez melhor implantada, né, com mais sistemas. Então, para a gente não cair, para a gente ter uma tendência de melhoria dessas informações, a gente olha, a gente entra dentro do ECAC, vê qual foi a informação e corrige a tempo hábil. A Receita Federal te dá a oportunidade de retificar a sua declaração. E você pode cair, eu estou usando a expressão cair, mas todo mundo está compreendendo que cair é ali, né? Está na malha fina. E nesse tempo você pode retificar. A gente só não pode deixar esse tempo passar, porque a gente tem até 5 anos para corrigir essas informações. Entendi. Né? A Receita Federal, se ela vem antes e verifica essa informação e te autua... E a multa segura, né? É multa segura. É multa segura. Uma outra coisa que eu admiro muito do contador é que o contador é aquele que trabalha ele no seu escritório e a máquina, né? Ele é a máquina. Ele é a máquina. E o contador, para mim, tem uma importância muito grande, tanto no poder público quanto no privado, porque ele é o guia financeiro. E tem que estudar muito a legislação, né? Tem que entender muitas vezes. Porque eu lembro muito bem que, na época, né, que eu fui fiscal de uma empresa de limpeza e toda coisa o meu chefe diria, ei, ele tem que ligar para o contador. Não, vamos ligar para o contador. Ele não fazia nada sem ligar para o contador. Então, a gente quer fazer com que a sociedade entenda que a contabilidade é de suma importância para a sociedade, porque ela é que direciona o financeiro e é o financeiro que faz as coisas acontecer. E para as coisas acontecer tem que ter organização. E essa organização passa-se do contador. Tá? E quero aqui, de coração, parabenizar você por você contribuir tanto, né, na sua profissão
é muito elogiada, né, como professora, significa que tem capacidade, tem essa interação com os alunos. Só em você entrar aqui, já percebi que você tem vários alunos que te admiram muito, né? Te agradeço, assim, a presença sua aqui no podcast A Voz do Povo. E tem mais uma pergunta. Então bora lá. Mais uma pergunta. Na sua opinião, futuramente poderá acontecer do contador ser substituído pela inteligência artificial? Nossa, essa é uma das perguntas mais realizadas nos últimos tempos. Onde eu vou, as pessoas perguntam sobre isso. E as pessoas já esperam que eu diga não, né? E eu vou dizer sim. Deixa eu falar sobre isso. Não é só a contabilidade que pode ser substituída pela inteligência artificial, né? Eu acho que muitas profissões serão substituídas pela inteligência artificial caso Certo. as pessoas não compreendam a inteligência artificial e não utilizem da melhor forma. Mas peraí, vamos dividir esses contadores? Existirão os contadores que serão substituídos pelas IAs, existirão os contadores que não serão substituídos pelas IAs, mas eu conheço bastante contadores que serão substituídos pelas IA. Então, o que a gente tem que fazer hoje, gente? A gente tem que entender, estudar, compreender. Eu tenho uma palestra pronta que eu uso sempre para falar sobre isso, que é realmente sobre a importância da gestão contábil, do contador e suas habilidades técnicas e suas habilidades sociais no mercado. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe quem contrata de modo correto hoje um contador? O governo. Ele fala assim, empresa, você quer mandar informação para mim? Só vai mandar informação para mim se essa informação for uma informação com credibilidade. Só chega informação aqui para mim hoje se tiver assinatura de um profissional que eu acredito que seja capaz de mandar informação para mim. Aí manda um contador assinar. Olha, por que a gente que já paga um contador, já tem uma empresa com um contador, não tem a mesma postura do governo e diz assim, eu quero a informação para eu tomar decisão. Então, quando o governo chega lá e pune algumas empresas e fiscaliza algumas empresas, foi baseado em informação contábil. Ele não toma decisão sem dados. E por que a gente, muitas vezes, dentro da empresa, toma decisão sem dados e tem um contador lá, né? Então, a pergunta que eu mudaria seria assim, será que se a legislação mudasse, não obrigasse mais a ter um contador, será que o contador ainda existiria, né? Entendi. Então, a resposta seria... Existiria se ele faz consultoria, se ele faz precificação, se ele atende você aqui, ajuda a organizar teu negócio, fazer o negócio melhorar. Então eu digo que para mim continua tendo vaga. Agora a pergunta é, será contadores para vocês? Então tem que realmente estudar, correr atrás, habilidades soft, a gente chama de soft e hard skills para mudar. Mas é isso, né? Feliz dia para esses contadores, né? Coisa boa, Lidiane. Foi muito bom dia. estar com você aqui, tá? Eu amei. As portas aqui vão estar sempre abertas. Olha, coisa boa. Você contribuiu muito com a sua fala, né, com o seu conhecimento, para repassar aí, né, a nossa população o quanto a contabilidade é importante, né? Desde já, o meu muito obrigado e pode fazer suas considerações finais. Então tá, eu quero aproveitar. Eu falo que o dia da profissão é um dia de oportunidade, como eu iniciei dizendo, né? Então eu quero aproveitar a oportunidade para que você que tem aí um contador, aproveite, aprenda mais com ele. Ele não entende só de contabilidade, ele entende de finanças, ele entende de gestão empresarial. Então é a oportunidade de você alavancar o seu negócio, de você modelar o seu negócio. E para você que é contador, que é contadora, dizer que é uma profissão importante, de muita responsabilidade. Então, mas para isso a gente tem que assumir o que a gente é, né? Se a gente é contador, a gente tem que se profissionalizar, estudar bastante e cada vez mais participar do âmbito público, do âmbito privado, com protagonismo. É isso, parabéns pelo Dia da Profissão. É isso aí, gente querida. Então, o nosso podcast de hoje, o podcast A Voz do Povo, finaliza por aqui. Nos segue, né, no Instagram, Vereador Giancarlos. Também está disponível no canal do YouTube e contamos muito com a opinião de vocês. Meu forte abraço, obrigado, Lidiane. Obrigada eu. E até a próxima.